bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então, Hanes, hoje eu estou aqui com o primeiro vídeo do canal. Um vídeo super, hiper, mega improvisado, porque não era para ser o primeiro vídeo do canal. Eu já estava com o primeiro vídeo do canal planejado para poder gravar para vocês, só que eu não tô tendo tempo de gravar. E foi alguns dias atrás, eu gravei um vídeo para poder postar no Reels do Instagram. Só que ele acabou ficando muito grande, sabe? Ficou uns 10 minutos e pouco. E como vocês sabem, no Instagram não aceita mais de 3 minutos ou 1 minuto. Enfim, não aceita mais de minutos grandes. Vocês entenderam, né, gente? Espero que vocês tenham entendido. Enfim, então eu resolvi postar aqui como o primeiro vídeo do canal, pra gente já estrear esse canal aqui. E o vídeo é aquela trend. Eu convidei a minha eu mais nova pra alguma coisa. Eu convidei a minha eu mais nova pra vir na minha casa. Sim, eu conversei com a minha eu mais nova, tá, meus amores? E aí eu vou estar deixando o vídeo aqui pra vocês. No vídeo está gravado em pé. Não está gravado... Não está gravado deitado, porque eu gravei pro Reels. Está com filtro, porque eu gravei pro Instagram também. Mas enfim, espero que vocês gostem. Já vai deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, pra você estar sempre por dentro de todos os vídeos que saírem aqui no canal, tá bom? E é isso. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Gabriele Santos 12. Vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês. E é isso, beijos. Um recadinho pra vocês antes da gente começar o vídeo. Eu vou sim gravar o vídeo, tá bom? Que era pra ser postado aqui como o primeiro vídeo do canal. Eu ainda vou gravar ele, né? Que é explicando por que eu troquei de canal do YouTube. Porque sim, esse não é o meu primeiro canal do YouTube. Eu estou começando o canal do YouTube do zero, mas depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho isso, explicando como vai ser mesmo o nosso canal aqui. Mas, por enquanto, esse vai ser um vídeo normal mesmo, sabe? Pra começar, né? Aí vocês vão conhecer um pouco de mim, né? Nesse vídeo também, né? Que eu vou estar conversando com a minha eu mais nova, então... mais ou menos vocês vão estar conhecendo um pouco de mim, quem ainda não me conhece, tá bom? E é isso, agora bora. Eu convidei a minha eu mais nova pra vir aqui em casa. Ela chegou muito animada, querendo brincar, conversar, muito elétrica, muito animada, querendo fazer todo mundo rir. Já eu queria ficar só no meu quarto, mexendo no celular, deitada, só de boa, debaixo da coberta, enquanto ela estava super, hiper, mega animada. E ela me perguntou se a gente ainda canta, se a gente já faz show como a gente sempre sonhava, a gente em cima do palco, fazendo show, cantando. E eu respondi pra ela que não, que a gente não é cantora mais, que a gente nem está cantando muito mais, a gente canta só de vez em quando, porque teve uma época que uma pessoa falou pra gente que a gente era uma taquara rachada e a gente levou isso pro coração. Então a gente ficou com um pouquinho de medo de cantar em público e as pessoas não gostar da nossa voz. Então acabou que a gente parou de cantar e agora a gente está tentando ser digital influencer, a gente está tentando crescer na internet e que a gente não canta mais. E ela me perguntou se a gente já se casou com o Luan Santana e eu respondi para ela que não, que a gente não se casou com o Luan Santana, que o Luan Santana já se casou com outra mulher e que inclusive já tem até uma filha. E que a gente vai se casar com outro homem, sim, se Deus quiser. Mas que a gente continua sendo muito fã do Luan Santana, a gente ama muito o Luan Santana até hoje, mesmo sabendo que não tem como a gente se casar com o Luan Santana, né? Mas que a gente ama muito ele, é um amor inexplicável que a gente tem por ele. E ela me perguntou se já temos irmão, porque a gente pedia muito para os nossos pais, um irmão, uma irmã, porque a gente era filha única. E eu respondi pra ela que sim, que já temos um irmão e que a gente briga muito com ele, mas a gente não vive sem. Se ele some um pouquinho, a gente já pergunta: mãe, cadê meu irmão? Mãe, cadê ele? A gente já procura ele. A gente ama muito ele, mas ele é muito custoso, sabe? Mas a gente já tem um irmão. De tanto a gente pedir, a gente conseguiu um irmão. Ela me perguntou se a gente já teve a nossa festa de 15 anos, que a gente sonhava desde pequenininha, que a gente planejava tudo. E eu falei pra ela que não, que a gente não teve a nossa festa de 15 anos, que no dia do nosso aniversário de 15 anos a gente foi pra escola normalmente, chegou na escola, a gente recebeu o feliz aniversário de alguns colegas, depois do intervalo cantamos parabéns, né?
E aí depois eu fui embora, passei o dia todo em casa, normal como todos os dias. Depois a minha avó foi lá pra casa e a gente cantou parabéns, né? E tava eu, minha mãe, meu pai e o meu irmão e a minha avó. E depois o meu pai foi jogar bola, minha avó foi embora e ficou eu, minha mãe e o meu irmão. E depois a gente pediu pizza, comemos e fomos dormir. E que a gente não teve a nossa tão sonhada festa de 15 anos que a gente sonhava muito. E ela me perguntou se a gente já conseguiu fazer progressiva no nosso cabelo para poder alisar ele, porque a gente não gostava do nosso cabelo cacheado. E eu respondi para ela que sim, que a gente fez progressiva no nosso cabelo. E não só fez progressivo no nosso cabelo, como a gente descoloriu, pintou de rosa, depois pintou de vermelho, depois pintou de preto de novo. E aí o nosso cabelo teve corte químico, né? Quebrou muito, ficou muito ralo. Só que aí a gente de teimosa, a gente foi lá e colocou Mega Hair. E aí que o nosso cabelo ficou mais fraco ainda, não estava aguentando mais nada. E aí a gente começou a fazer a transição capilar. Só que a gente não conseguiu fazer a transição capilar. E aí a gente foi e fez progressiva de novo. E o nosso cabelo foi ficando mais ruim, mais ruim. E aí a gente foi meio que obrigado a fazer a transição capilar, porque o nosso cabelo já não estava aguentando mais. Então a gente teve que cortar o nosso cabelo e deixar só as partes cacheadas. E que a gente está sofrendo muito porque tem pessoas colocando apelido. A gente vê todas as meninas da nossa idade com cabelo grande, a gente com cabelo pequeno, parecendo um homem. Mas isso serviu de aprendizado pra gente, né? Porque a gente tinha um cabelão cacheado, bonito. E a gente foi lá fazer um monte de coisa. É progressiva, é descoloramento, é pintar, enfim, colocamos Mega Hair. Quanto mais que a gente viu que o cabelo tava ruim, mais a gente fazia alguma coisa e acabamos com o nosso cabelo. Então agora a gente passou pela transição capilar, né? E agora estamos cuidando do nosso cabelo para que ele cresça saudável e bonito. E ela me perguntou se a gente já tinha se mudado de cidade, como a gente sempre quis sair daquela cidade e morar em outra cidade. E eu respondi para ela que sim, que a gente já se mudou de cidade, que hoje em dia a gente está numa vida nova, numa cidade nova. A gente está vivendo coisas novas. E ela me perguntou se a gente ainda dorme na casa da nossa avó todo final de semana, se a gente passa a semana toda contando os dias para que chegue o sábado pra gente dormir na casa da nossa avó, com os nossos primos, se a gente ainda briga com o namorado da nossa avó para que a gente durma na casa da nossa avó. E eu respondi para ela que não, que a gente não dorme mais na casa da nossa avó com os nossos primos, que a gente quase nem fala com a nossa avó mais, a gente não briga mais com o namorado da nossa avó para que a gente durma lá na casa dela com ela, para que ela não vá para a casa dele. E a gente inclusive nem mora mais na mesma cidade que a nossa avó. E agora a gente está em uma nova fase, a gente está quase fazendo 18 anos e que a gente está seguindo a nossa vida, né? E a gente lembra disso hoje em dia e a gente ri disso. E ela me perguntou se a gente ainda tem o vício de comer unha, se a gente come todas as unhas até os dedos. E eu respondi para ela que não, que a gente não come mais unha, que hoje em dia a gente tem a nossa unha natural, grande, nossa mesmo. Mas pra gente conseguir isso, a gente teve que colar a unha postiça, só que as unhas postiças sempre descolava, sempre caía e a gente ia lá e comia as unhas sem perceber. Então a gente foi e colocou unha de gel, unha de fibra, né? Só que sempre quando tava chegando o dia de fazer a manutenção, a gente sempre roía a unha de gel. Só que aí chegou um dia que a gente resolveu tirar a unha de gel e tentar crescer a nossa unha sem unha de gel, sem unha postiça, e a gente conseguiu. Hoje em dia a gente tem uma unha grande e a gente não come mais unha, a gente nem liga mais com a unha. E ela me perguntou se a gente já conseguiu conquistar a nossa independência na escola, se a gente já conseguia andar na escola, fazer as coisas sozinha como os outros alunos. E eu respondi para ela que sim, a gente conseguiu isso por 3 anos e meio. A gente andava sozinha na escola, que a gente ia no banheiro sozinha, ia pra cantina sozinha, a gente fazia
tudo sozinha, sabe, gente? Deus, como todos os alunos, e que a gente chegava em casa super feliz e super orgulhosa por isso. Mas que hoje em dia a gente não tem mais essa independência na escola, porque a gente mudou de cidade, a gente mudou de escola. E que agora a gente está em uma escola com muito mais aluno, uma escola muito maior e que só tem um ano que a gente estuda nessa escola, mas em breve a gente vai conquistar a nossa independência na escola. E ela me perguntou se eu ainda fico desconfortável quando as pessoas chegam e perguntam o que tem no nosso olho, se eu ainda fico com raiva. E eu falei pra ela que não, que a gente não fica mais incomodado quando as pessoas perguntam o que tem no nosso olho, que inclusive a gente gosta de responder essas perguntas, a gente gosta de falar sobre, porque aí a gente se sente mais à vontade quando a gente fala sobre o que tem no nosso olho, que aí a gente fica sabendo que a pessoa já está sabendo o que tem no nosso olho, então a gente fica mais tranquila, mais à vontade, a gente não fica pensando, o que ela tá pensando de mim, o que ela sente, sabe? Então a gente gosta de falar sobre isso hoje em dia, que a gente não fica com raiva mais, a gente não fica desconfortável, a gente gosta que as pessoas chegam e perguntam mesmo. E ela me perguntou se o nosso sonho ainda é ter uma bebê reborn. E eu respondi pra ela que não, que a gente não tem mais esse sonho de ter uma bebê reborn. A gente não conseguiu realizar esse sonho também, porque era muito caro. A gente pediu nossa madrinha, a gente pediu nossa avó, a gente pediu nossa mãe, pediu nosso pai. Todo mundo que a gente tinha direito a gente pediu. A gente tentou juntar dinheiro, mas a gente não conseguiu realizar esse sonho. E hoje em dia a gente está com 17 anos e a gente não tem mais esse sonho. A gente está com outros planos, a gente está juntando dinheiro para outras coisas, inclusive ir no show do Luan Santana, que é o mais principal, que a gente quer muito ir. O nosso sonho, que sempre foi o nosso sonho maior. Agora a gente está juntando dinheiro para ir no show do Luan Santana e a gente não quer mais uma bebê reborn, porque a gente não brinca mais de boneca. E ela me perguntou se a gente já faz aula de piano, se a gente já sabe tocar piano. E eu respondi pra ela que não, que a gente não faz aula de piano, que a gente não sabe tocar piano, porque na cidade onde a gente morava não tinha aula de piano. E agora na cidade onde a gente mora, a gente não sabe se tem aula de piano, mas a gente acha que não tem aula de piano também. Então a gente não faz a nossa tão sonhada aula de piano, a gente ainda não sabe tocar piano. Mas quem sabe um dia a gente não faça a nossa aula de piano, a gente não saiba tocar várias músicas no piano, mas que a gente ainda não toca piano. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando um like, se inscrevendo no canal. Deixa o like e inscreva-se no canal para o dele que não passou de mim. Enfim, me perdi, calma aí. Então espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando um like. João, deixa eu gravar! Então já vai deixando um like, se inscrevendo. Sai, João! Ai, quebrou a cabeça. Sai, menino. Não! Meu! No canal que Deixa eu gravar. Então é isso, gente. Foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando um like aí, ativando o sininho de notificação.